preferiu vir logo nessa contabilidade para adiantar a declaração dele. Geralmente nós temos o imposto a ser declarado e a ser restituído, né? E aí a gente opta por vir logo no início para dar preferência em receber logo nos primeiros lotes. Quem também fez a declaração nos primeiros dias do mês foi Alexandre. Aproveitou que o escritório de contabilidade forneceu o serviço online e enviou todos os documentos. Hoje, só veio para tirar uma dúvida. Passando aqui para esclarecer, né? Na verdade, tirar apenas uma pequena dúvida, mas a declaração já foi feita, tudo no padrão e com muita tranquilidade. Está tranquilo, o canal virtual tem ajudado e tem mostrado que é eficiente. Hoje, são 11 de março e nós já declaramos cerca de 25% das obrigações, das declarações que temos para 2021. Está obrigado a declarar quem recebeu no ano de 2020 uma renda maior que R$ 28.559,70. Quem recebeu renda isenta ou doação acima de R$ 40 mil, quem fez qualquer operação em Bolsa de Valores, quem tem bens, não a valor atual, mas a valor de aquisição, da época que eu comprei, quem tem bens acima de R$ 300 mil, somando os bens totais, nisso entra veículos, casas, terrenos, máquinas agrícolas. Se for superior a R$ 300 mil, você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Esse ano, a declaração do imposto de renda teve poucas mudanças. Uma das principais foi o retorno das datas de entrega da documentação para a Receita Federal, que vai até o dia 30 de abril. E tem novidade também nas declarações. Entre as principais novidades está a declaração do auxílio emergencial, que foi considerado tributável pela Receita Federal. Além disso, foram criados espaços para a declaração de criptomoedas e a adesão da declaração pré-preenchida. Se você é obrigado a fazer declaração de imposto de renda, por outros motivos das obrigações, e tem criptomoedas, você é obrigado a lançar as criptomoedas na sua declaração de imposto de renda. No caso do auxílio emergencial, esse contador explica como está funcionando. Todo mundo que recebeu auxílio tem que fazer a declaração? Não. Apenas as pessoas que receberam renda superior acima de R$ 22.847,76. Então, essas pessoas que receberam isso têm que fazer a declaração de imposto de renda. Por ter recebido o auxílio e ter esta renda, ela está obrigada a fazer a devolução do valor do auxílio emergencial. Outra novidade é com relação à emissão dos documentos necessários para quem vai declarar. Agora dá para conseguir tudo pela internet. Porque a gente está realmente potencializando e estimulando as pessoas a ficarem em casa e mandar os dados pela internet. A gente manda um questionário bem tranquilo, que se for bem respondido, eles vão, com certeza, ter a declaração feita dentro de toda a legalidade cumprida pela Receita Federal e enviadas em tempo. É sempre bom lembrar que é melhor não deixar para fazer a declaração de última hora. O interessante é que todos declarem logo. Por quê? Se tiver alguma pendência, algo a resolver, um documento que precisa buscar, ele já resolve logo esse problema e não deixa para a última hora. Foi morta a tiros na tarde de hoje a jovem Iandra Couto Soares, de 22 anos. Ela foi assassinada dentro de uma casa no bairro Jardim Sudoeste, em Vitória da Conquista. Iandra estava com amigas quando os atiradores chegaram, efetuaram os disparos e fugiram. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica. A polícia ainda não sabe os motivos desse crime. E mais de 1 tonelada de maconha foram apreendidas na BR-116, trecho fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal de Vitória da Conquista. 6 pessoas foram presas. O flagrante foi na BR-116, em Minas Gerais. Os 1.100 quilos de maconha pronta para a venda estavam divididos em 2 carros. Os policiais viram 4 carros entrarem juntos num posto de combustível. Ao dar início à fiscalização, encontraram a maconha escondida em 2 veículos. Também foram encontrados quase R$20 mil em dinheiro. Os outros 2 carros faziam serviço de batedor, acompanhando os carros que seguiam com a droga. 5 homens e 1 mulher foram presos. Os acusados e a droga foram levados para a delegacia de Pedra Azul, em Minas Gerais. O corpo de um homem de 37 anos foi resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no fim da manhã de hoje, numa lagoa na zona rural de Cândido Sales. O corpo da vítima estava num local com bastante lama e vegetação. Apesar disso, não houve dificuldades para o resgate. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. A identidade da vítima não foi divulgada.
Hoje fez muito calor em Vitória da Conquista e deve ficar assim no fim de semana. Confira no mapa. Céu parcialmente nublado e sem chuva em Vitória da Conquista nesta sexta-feira. A temperatura na cidade varia entre a mínima de 12 graus e a máxima de 31. Sol com alguns períodos de nuvens também no sábado, sem chance de chuva. Oscilação térmica entre 17 e 28 graus. Céu claro no domingo, variação térmica entre 15 e 28 graus. Os últimos dias têm sido de altas temperaturas aqui em Vitória da Conquista. Muita gente trabalha na rua e tem aproveitado esse tempo quente para vender um pouco mais. E são muitas as opções para se refrescar um pouco nesse calorão. Sol forte e máximas de até 34 graus. Está fazendo muito calor em Vitória da Conquista. Muito calor absurdo. Tomando sorvete para refrescar. Encarar esse sol forte é complicado. Quem está na fila do banco busca por sombra e só se refrescando para diminuir a sensação de quentura. Tem uma aguinha de coco para refrescar e hidratar. Os dias de calor intenso como esses podem até incomodar, mas para quem trabalha com a venda de produtos refrescantes, como é o caso do sorvete, dias quentes assim só alavancam as vendas. Nesse quiosque de sorvete na Avenida Lauro de Freitas, Luciano conta que o movimento melhorou bastante nesses dias de sol. Pra gente que trabalha nessa área de sorvete, o calor ajuda, né? E tem ambulante para todos os gostos. Para se refrescar, o cardápio é variado. Caldo de cana, suco de frutas, refrigerante, água mineral e água de coco. Seu Germano vai com o carrinho dele de coco aonde tenha sol. E assim garante o dia de trabalho. O calor tá demais, viu? E é bom para venda? É bom. Agora imagina nesse calorão não ter água nas torneiras para tomar um banho e higienizar a casa. Pois é, essa é a situação de alguns moradores da Urbizum, aqui em Vitória da Conquista. Há 14 dias o abastecimento de água está irregular em algumas ruas do bairro. Estamos no bairro Urbizum, em Vitória da Conquista. E aqui, assim como em toda a cidade, o calor está demais. 32 graus nessa tarde. Imagina ficar sem água nesse tempo quente. É o que está acontecendo em algumas ruas aqui, como o Caminho M, por exemplo. Segundo Dona Ivone, há 14 dias não cai água na caixa, com exceção dessa quarta noite, quando caiu um pouco de água. Foi daí que ela conseguiu guardar. Mas hoje amanheceu sem uma gota na torneira. A gente ficou 14 dias sem água. Caiu ontem e foi embora hoje cedo. E não subiu para as caixas. Sheila também mora no Caminho M. Segundo ela, com todos esses dias sem água, o jeito foi se organizar e economizar o pouco que tem na caixa. A gente percebendo que não está caindo água nas torneiras, a gente começa a guardar água para as coisas mais essenciais. Apesar do banho ser essencial, né? Que é uma questão de higiene, e é na questão da pandemia, a quantidade de água que a gente gasta, a gente sabe que é maior, mas a gente tem uma estratégia. A gente sai para tomar banho na casa dos nossos parentes que tem água. Aqui do lado do Caminho M tem a Avenida Paulo Filadélfia. Eu estou aqui na casa de uma moradora. A água que caiu ainda um pouquinho, ela conseguiu pegar e guardar para pelo menos lavar as roupas que estão aqui. A Viviane mora com mais 5 pessoas. Viviane, como é que fica a situação sem água esses dias todos, morando com criança pequena e tudo? Te confesso que é um absurdo, viu? É um absurdo muito difícil mesmo. A gente com 3 crianças aqui, sem água, água para nada. As descargas vazias, sem água para fazer o alimento, sem água para beber, zerada. Todas as reservas zeradas, muito difícil. Situação complicada demais para os moradores e nesse calorão, ficar sem água é ainda pior. Gente, imagine aí a casa suja, porque não consegue higienizar a casa porque não tem água. Então não consegue refrescar as crianças com calor, muito sol. Esses dias mesmo o calor está demais aqui, está terrível. E ainda sem água fica difícil demais. Muito difícil. A Embasa disse que o sistema integrado de abastecimento de água de Vitória da Conquista está normalizado. Mas nos últimos dias as temperaturas mais altas têm feito o consumo de água aumentar, provocando desequilíbrio no fornecimento das partes altas e extremidades do sistema distribuidor. A Embasa disse ainda que equipes da empresa estão trabalhando para equilibrar a distribuição de água na região da Urbizum. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em Brumado, Presidente Jânio Quadros e Iguaí.
Em Iguaí, a sexta-feira será de sol e calor. A temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 34 graus. Sol com alguns períodos de nuvens e sem chuva em Presidente Jânio Quadros nesta sexta-feira. Os termômetros oscilam entre os 17 e os 33 graus. Já em Brumado, o tempo fica abafado e pode chover a partir da tarde. A menor temperatura fica em 19 graus e a maior pode chegar aos 34. Foi inaugurado ontem em Guanabi o primeiro hospital de campanha da região. Os 30 novos leitos clínicos chegam no momento em que todos os leitos para atendimento à Covid no município estão com 100% de ocupação. O hospital de campanha, que é o primeiro da região sudoeste, é resultado de uma parceria entre o município e a Universidade Ânima UniFG. O hospital vai disponibilizar 30 novos leitos clínicos. Essa parceria da Ânima UniFG trouxe para a gente a possibilidade de criar com celeridade todos esses leitos. No local, funcionava a clínica universitária da instituição de ensino superior. O espaço foi cedido sem custos para o município. Quando os homens, as mulheres, os profissionais se unem, o resultado tem que ser positivo. Então, nesse momento, é importante não medir esforços para salvar vidas. A instalação do novo hospital de campanha é um alívio para os pacientes com Covid-19 em Guanabi. A rede pública de saúde atingiu o limite. Segundo o último boletim epidemiológico, os leitos no pronto atendimento à Covid e no hospital municipal estão com 100% de ocupação. Com a ampliação dos leitos, a expectativa é reduzir a pressão hospitalar que o município vem passando. A abertura dos 30 leitos clínicos de Covid traz um pouco de esperança, mas a população tem de continuar com os cuidados. Porque se continuar do jeito que está, vai lotar essa de novo e a gente vai continuar sem ter onde colocar as pessoas. São mais de 15 mil casos de Covid confirmados em Guanabi. Infelizmente, 31 pessoas perderam a vida para a doença. Para tentar conter o avanço da Covid-19, a Prefeitura de Guanabi adotou medidas mais restritivas desde o dia 1º de março. Só pode funcionar com atendimento ao público serviços considerados extremamente necessários. Caso de farmácias, clínicas médicas, supermercados, padarias, açougues. A outra parte do comércio pode atender por delivery, mas lojas de vestuário e calçados, por exemplo, não podem fazer entrega na porta do estabelecimento. Além dessas medidas, Guanabi tem toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. Com a chegada de 3.490 doses da Coronavac nesta sexta-feira, Vitória da Conquista vai retomar a vacinação contra a Covid-19 dos idosos a partir de 80 anos e de trabalhadores da saúde. É o que você vai ver depois do intervalo, agora 7 horas e 21 minutos. O BATV volta já. Tá cansado de ficar em casa? Frustrado por não poder sair com essa pandemia?